Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terceiro domingo do tempo da Quaresma, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 4, versículos do 5 ao 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado de viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou a mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. E respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele e ele daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também os seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." E Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." E a mulher disse a Jesus: "Sei que é o Messias, que se chama Jesus, o Cristo, vai chegar. E quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." E disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" E disse-lhe Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim,
O que semeia se alegra junto com o que o colhe, pois é verdade o que o provérbio diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos nesse evangelho de hoje, confesso, um evangelho bastante longo, mas um evangelho muito profundo, que se nós fôssemos comentar aqui os vários, todo ele é importante, mas pegarmos aqui, existem vários pontos para nós mergulharmos aqui e ver como Jesus é misericordioso, é bondoso, enfim. Essa passagem é simplesmente, todas são, mas essa é linda, é maravilhosa porque mais uma vez vemos a docilidade de Jesus. Dentre todas as virtudes, uma dessas era de Jesus, a docilidade. Jesus é como se ele tivesse marcado aquele encontro, meio-dia, com a samaritana. Era isso, Jesus nem precisava passar por lá. Eles estavam indo para... A palavra vai dizer, eles estavam indo para outro lugar e eles, é como se Jesus desviasse para passar pela Samaria. É como se saíssemos daqui para ir para o centro, mas dessemos a volta, pegássemos a Raposo e entrássemos, era mais ou menos isso. Não tinha por que ir por aquele caminho, mas Jesus se propõe aquele caminho porque ele precisava encontrar essa mulher. Essa mulher que já vai ao meio-dia. E quem de nós, em sã consciência, vamos tirar água de um poço ao meio-dia, onde o sol deveria estar escaldante naquele momento, né? Já imagina um dia ensolarado, é um meio-dia, o sol ali a pico. E essa mulher vai lá por quê? Porque ela já tinha essa vida que depois Jesus vai mostrar para ela: você já está com o 6º marido, esse não é o seu. É como se essa mulher, ela fosse ali meio que às escondidas para não se encontrar com ninguém, talvez com a vergonha da sua vida, da sua condição de vida, com a sua situação, enfim. E quando ela chega lá, com quem que ela encontra? Com Jesus Cristo. E ali começa-se um diálogo onde o Jesus Cristo pede água para ela. E ela ali, ela já fica indignada. Por quê? Porque os judeus, como Jesus Cristo foi um judeu, não tinha uma boa relação com os samaritanos. Eles não se falavam. Então, naquele momento, Jesus inicia esse diálogo. Por isso que eu falo dessa docilidade de Jesus. E ali, a cada palavra, Jesus vai conquistando essa mulher. A cada palavra, Jesus vai transformando o coração dessa mulher, até que Jesus entra num ponto crucial da vida dela. Vai lá chamar teu marido? E ela é muito verdadeira. Essa mulher é muito sincera e ela responde: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos e o que tens agora não é o teu marido. Então, essa mulher também se coloca com o coração ali aberto. E essa mulher, ela é transformada por Jesus nesse diálogo, pedindo água. E ela vai dizer: mas como você está falando comigo? Ele fala assim: mas se você soubesse quem está falando, é você que pediria água, porque eu tenho água viva, fontes de água viva, águas de amor, águas de misericórdia jorram de mim. E quando a senhora experimentar essa água, com certeza a tua vida vai ser transformada. E ali ela vai se deixando lavar. Ali é como se naquele momento cada palavra de Jesus banhasse a vida e a história daquela mulher, e ela vai sendo lavada, ela vai ficando impressionada com tudo aquilo. E ela conhecia a história. Ela sabia que os judeus falavam que a salvação, o Salvador, o Messias, viria por lá. E ela fala: nós sabemos que virá por lá. E ele fala: sou eu que falo contigo. Então, nesse momento, meu irmão, minha irmã, essa mulher encontra o seu verdadeiro marido,
Jesus Cristo. É o seu sétimo, não é o sétimo, na verdade é o seu único marido, porque enquanto Jesus, igreja, Jesus é o esposo e nós somos a esposa. E aquela mulher naquele poço encontra o verdadeiro esposo, o esposo que ouve, o esposo que ama, o esposo que serve, o esposo que acolhe, o esposo que abraça, o esposo que não acusa. É isso. Naquele momento essa mulher tem realmente o encontro, encontra o verdadeiro esposo, Jesus Cristo. E agora transformada, agora lavada, agora abastecida, revigorada com a fonte de água viva que jorra de Jesus, ela vai até o povoado. Agora imagine, a mulher não tinha vez, não tinha voz. E no povoado e falar para aquele povo, para aqueles homens, olha, nós encontramos, eu encontrei, acho que eu encontrei. Ela vai dizer à cidade e ao povo dizendo, vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? E o povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Por quê? Porque aquela palavra, a palavra daquela mulher agora era ungida. A palavra daquela mulher agora é robustecida por Jesus. Porque ele vai dizer que todos aqueles que crerem nele, rios de água viva jorrarão deles. Então aquela mulher agora ela também faz parte, eu sempre costumo dizer, ela é o chafariz, porque a água viva é Jesus Cristo que agora emanava do coração dela. E essa água viva, Jesus Cristo, pela boca daquela mulher, contagia todo aquele povo. Eles sobem, ouvem Jesus e se deixam transformar, a ponto de pedir para que um samaritano ficasse na cidade deles. E ali Jesus continua falando a palavra, derramando o seu amor, a sua misericórdia, lavando-os a todos com a sua bondade, e muitos ali foram convertidos, foram transformados pela tua palavra. Então, meu irmão, minha irmã, de todo esse evangelho maravilhoso, nós temos que ter essa certeza. Toda vez que nós formos até Jesus, rios de água viva fluirão de dentro de nós. Quanto mais intimidade tivermos com Jesus, a água viva que é Jesus também fluirá por nós e também contagiará, lavará outros que estão ao nosso redor, a ponto também de serem transformados não por nós, mas pela água viva que é Jesus Cristo. Então, nesse dia de hoje, nesse domingo, deixemos-nos nos lavar, deixemos-nos nos banhar pelos rios de água viva que jorram de Jesus, que é a verdadeira fonte, e lavados, purificados nesse período quaresmal, que é justamente para isso, possamos ser outros discípulos, outros apóstolos, outros missionários, outros chafariz, de onde jorra a água viva que é Jesus, para que mais e mais pessoas possam conhecer o verdadeiro esposo, Jesus Cristo, que um dia voltará para pegar a sua esposa, que somos nós, e que Ele nos encontre puros, sem manchas, para que possamos ser arrebatados para o paraíso celeste. Então, meu irmão, minha irmã, que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.